Afinal de contas, como o desejo da fama pode nos arruinar? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Merton é um grande homem na área da espiritualidade, muito conhecido, um homem que justamente escreveu grandes livros e se aprofundou na vida contemplativa. Thomas Merton, ele escreveu para muitas pessoas, alcançou muitos corações e se tornou uma pessoa conhecida a nível mundialmente. Mas ele, nos seus próprios escritos, dizia o seguinte: se você quer desejar mal ao seu inimigo, deseje que ele seja famoso. Interessante isso, essas expressões. Afinal de contas, para este homem contemplativo, este homem da intimidade com Deus, ele ligava que a fama poderia ser a ruína de um homem. Isso é muito forte. E nós vamos justamente olhar para a palavra e perceber isso. Perceber que, de alguma forma, dentro de um caminho onde nós possamos buscar a fama, é justamente possamos entrar em algumas ciladas. Isso não quer dizer que todos que alcançam a fama sejam justamente pessoas que estejam no mau caminho. Não, há aqueles que buscam a fama. Há aqueles que a fama talvez o alcançou por aquilo que ele estava fazendo. Isso são aspectos diferentes. Vamos pegar a palavra, então, que está em Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 9. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senar, e ali se estabeleceram. E disseram uns aos outros: vamos e fazemos tijolos e cozamos ao fogo. Usamos tijolos em vez de pedras e betume em lugar da argamassa. E disseram: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo sino atinja ao céu. Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Ok, então aqui está o motivo. Qual é o motivo da construção? Qual é o motivo que está aqui da unidade? O motivo é que eles pudessem ficar famosos para que não fossem dispersos na terra. Ou seja, nós pudéssemos encantar, nós pudéssemos chamar a atenção, nós pudéssemos trazer o olhar das pessoas sobre nós, de tal forma que nós não precisamos ir, mas possamos permanecer. Possamos justamente estar. Olha que loucura. Então, há aqui um estabelecimento de uma unidade em torno de um projeto aonde eles olhavam para si. E este é o grande problema, é quando nós passamos a olhar para nós e nós nos queremos ganhar destaque pelo simples fato de querermos estar no centro. E isso é muito sutil, meus caros, porque isso pode entrar na vida religiosa, pode entrar nos meios mais puros que você possa imaginar. Por que pode entrar? Porque sutilmente nós vamos procurando o nosso lugar de destaque. Repito aquilo que eu falei, uma coisa é que buscando o bem, colocamos o exemplo supremo, o próprio Cristo, buscando bem, possa se destacar, a multidão comece a aparecer, a sua fama se espalhe, mas é porque ele buscou bem, ele não buscou a fama para adquirir algo. Ele buscou bem. A consequência é que, de certa forma, algumas coisas foram se espalhando. Você busque o bem. Mas aí está, é que muitas vezes, nós, quando queremos buscar o bem, às vezes temos que buscar sozinho, porque outras pessoas não querem. E como a gente vai percebendo isso? Por quê?
Porque muitas vezes, quando se vai buscar o bem, precisa buscá-lo de forma desinteressada. E como buscar o bem de forma desinteressada dá justamente esta pureza, muitas pessoas não vão querer. Por quê? Porque chega no momento alguém vai sofrer a perseguição e a incompreensão. Aqueles que você pensou que ia te agradecer, não te agradecem. Aqueles que você acha que era direcionado às tuas palavras, simplesmente não estão nem aí para você. Quantas vezes cada um de nós já vivemos isso? E aí você precisa pensar, porque muitas vezes tem que caminhar sozinho. E aí, quando nós olhamos o mal se reunindo para justamente fazer aquilo que é a desgraça, para uma vingança, por exemplo, quantas pessoas se reúnem para vingar-se? Quantas pessoas se reúnem para destruir? Pegamos aí condições, por exemplo, de problemas de torcida. Quanta unidade para, às vezes, destruir uma outra torcida, para, às vezes, agredir fisicamente uma outra torcida. Entende essa lógica? Mas não estou falando dessas coisas ainda, talvez, mais claras. Estou falando daquela coisa que muitas vezes nós vamos nos unindo num projeto aonde o fim não é algo bom, mas somente o destaque de nós mesmos. Aonde nós vamos buscando simplesmente um poder. E hoje os meios sociais permitem muito deste poder. E nós vamos fazendo isso, né? É muito, muito interessante como nós vamos caminhando nesta dinâmica de poder atrair os olhos, não por aquilo que nós buscamos no amor, mas simplesmente para atrair, para gerar um bem, né? Hoje, por exemplo, você tem nas redes sociais, dou um exemplo de redes sociais, como você pode comprar seguidores. Então você compra seguidores, você ganha um destaque. Olha só que interessante, ganhou um destaque para poder o quê? Para poder conseguir aquilo que você deseja. Então, a fama, o conhecimento dos outros para atrair. E não é simplesmente pelo fato daquilo que você faz, mas simplesmente pelo fato de atrair, para depois você tentar colocar alguma coisa. Então pense, né, como nós vamos lidando, né, com tudo isso, né? Continuando aqui, né? Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que eles são um só povo e falam uma só língua. Olha que coisa boa! É um só povo, uma só língua. Isso é muito bom. Só que pelos motivos errados não adianta nada. E aí diz o Senhor, né? E isto é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora nada vos impedirá de fazer o que se propuseram. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entenda um aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo, e lá dispersou os homens por toda a terra. Pois bem, estavam com medo de ser dispersos, mas a sua própria maldade o dispersou, porque o Senhor olhou para aquilo e quis confundir. Agora o homem precisa voltar, né? E nós demos este exemplo através de Pentecostes. Precisamos voltar à mesma linguagem, mas com um fim diferente, o fim de amar e de levar o Evangelho. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.